Sobre esse assunto, eu converso neste momento, no Agora CNN, com a professora de Relações Internacionais, a Flávia Loss, do Instituto Mauá de Tecnologia. Bem-vinda, professora, a essa edição de sábado. Eu gostaria de começar conversando com a senhora sobre o futuro da Venezuela. A gente tem visto que, politicamente, o governo norte-americano tem feito pressão para que haja, pelo menos, uma diminuída no regime totalitário chavista. E que Delcy Rodrigues, que está entre a cruz e a espada, tem feito alguns acenos. A senhora acredita que esses acenos vão até que ponto? É possível que seja restabelecida uma democracia ou isso é esperar demais? Boa tarde, muito feliz de conversar com vocês sobre esse assunto novamente. A situação é extremamente instável e incerta, porque, como você bem colocou, nós temos ainda problemas de direitos humanos, de ameaças à democracia, de ruptura democrática e jurídica na Venezuela, uma situação extremamente instável e sem a menor previsão de que a democracia seja restaurada e o Estado de Direito também. Pelo contrário, que a gente tem uma continuidade do governo Maduro na figura da Delcy Rodrigues. A gente não pode esquecer que nenhum general, nenhum ministro foi tirado do lugar. A gente tem a mesma estrutura do governo madurista, né? Ou seja, da cúpula próxima do Maduro, igual. Então, não temos uma perspectiva disso, e não temos uma perspectiva de uma normalidade política na Venezuela. Então, os Estados Unidos têm feito essa pressão para que os presos sejam liberados, presos políticos, é importante que a gente diga isso, pessoas que tiveram seus direitos humanos, suas liberdades violadas, foram presos naquele contexto ainda. Bom, temos mais de 800 presos, então tem várias situações, mas muitos deles ainda em 2024, quando teve as últimas eleições e todo aquele impasse das atas. Então, muitas das pessoas estão sendo liberadas agora, mas há relatos, inclusive de várias ONGs que defendem os direitos humanos na Venezuela, de pessoas que foram presas por conta de problemas políticos, ou seja, pessoas da oposição na Venezuela, agora, quando teve a ascensão de Delcy Rodrigues como presidente interina. Então, assim, é uma situação muito difícil da gente dizer quando que voltaremos à normalidade se as violações aos direitos humanos também continuam ocorrendo. E aí que a gente entra naquele ponto delicado. Essa invasão dos Estados Unidos, que não chegou a colocar exército de fato na Venezuela, também é ilegal. O que abre precedente para que a gente não tenha o restabelecimento de uma normalidade democrática na Venezuela. São dois assuntos aí que interagem e que dificultam a situação. É um acordo de cavalheiros, né? Para Donald Trump, negociar com Delcy Rodrigues é muito mais fácil do que negociar com Maria Corina Machado, porque de fato, com Delcy Rodrigues, você tem a possibilidade deles cederem para continuar no poder várias explorações de campos de petróleo. E aí divide uma parte para os Estados Unidos e outra continua sendo controlada, né, professora, pelo exército venezuelano, que é casado com o regime chavista. A senhora vê com preocupação o aceno feito por Donald Trump de que não há prazo para acabar com essa intervenção americana? Com muita preocupação, porque a gente não tem um plano para o que será da Venezuela. A gente tem esse acordo de cavalheiros, como você bem colocou, e isso não é o suficiente para a administração de um país numa situação tão difícil. Já vem de uma situação difícil de vários anos, inclusive econômica, como a gente bem sabe, de refugiados que vieram para o Brasil, mais de 7 milhões de pessoas migraram, fugiram da Venezuela e você não tem um plano. A gente tem aí algumas declarações, tanto do presidente Donald Trump quanto de Marco Rubio, mas nada de concreto. E qual será o próximo passo em termos de restabelecimento da democracia? Maria Corina Machado é carta fora do baralho, assim como Edmundo Gonzalez, que tem pedido aí para ser reconhecido como presidente. Isso não acontecerá, porque é mais conveniente para os Estados Unidos que Delcy seja presidente, ela consegue administrar o país porque ela tem o apoio das Forças Armadas. A oposição é totalmente fraturada, fragmentada e não tem uma coesão e muito menos o apoio das Forças Armadas. Mas aí, isso é o melhor para a Venezuela e para o povo venezuelano? Então, essa questão tem que ser levantada. As pessoas às vezes ficam achando que quando a gente fala isso, a gente está defendendo o Maduro.
mas não é. É que a gente está vivendo duas ilegalidades, as que já aconteciam no país por conta do regime de Maduro, do autoritarismo desse governo, e agora a gente vive uma violação grave do direito internacional feita pelos Estados Unidos e sem perspectiva de nenhuma ordem sendo colocada de fato nesse país. É isso, nada justifica, né? Não é porque tinha uma ditadura sanguinária de Nicolás Maduro, questionável, que fraudou as urnas, que um ataque dos Estados Unidos seja justificável. A gente precisava ter um regime democrático. Inclusive, a Constituição venezuelana, ela prevê que com a saída de Maduro, com a captura dele, você teria de convocar uma eleição nos próximos 30 dias. E pelo que a senhora observa, professora, provavelmente não haverá nenhuma convocação e nenhum respeito à Constituição. Provavelmente não. A gente diz provavelmente porque o cenário é tão incerto e a gente não sabe qual vai ser a próxima declaração de Trump amanhã, né? Talvez a gente já tenha um breaking news aqui, porque é isso, não tem um plano, não tem um passo a passo do que acontecerá. E isso é muito perigoso. Um país não dá para ser administrado dessa forma, ainda mais por um segundo país, né, que está se colocando aí como um tutor da Venezuela nesse momento. Então, a gente não tem a menor previsão do cumprimento do que está na Constituição venezuelana, que hoje é a única garantia. E aí a gente fala muito dos investimentos das empresas, tanto europeias e americanas, que poderiam fazer investimentos hoje na Venezuela. Donald Trump anunciou isso também. Nós tivemos uma reunião com as principais empresas petroleiras do mundo ontem na Casa Branca, e eles não estão botando muita fé nessa situação da Venezuela, porque para investir dinheiro você precisa de segurança jurídica. E hoje isso não existe na Venezuela, infelizmente. É um escuro, né? E as empresas não querem apostar no escuro. Você coloca muito dinheiro em investimento e amanhã Donald Trump pode tomar outra decisão e acabar com esses investimentos. Não tem segurança alguma, nem política, nem jurídica. Eu conversei com a Flávia Loss, ela é professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Professora, obrigado por ter aberto espaço no final de semana da senhora para conversar ao vivo aqui no Agora CNN. Espaço sempre aberto para a senhora. Muito obrigada, ótima tarde. Para você também.